Olá, gente, estamos aqui com mais um Imagina Se Pode, com mais uma especialista do nosso canal, a Priscila. Ela é consultora de benefícios, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e ela vai falar um pouquinho mais, porque ela que é a especialista. Espero que todos estejam bem. Estamos super felizes agora com mais conteúdo no canal, contribuindo aí com a nossa experiência, fazendo essa troca, né? Entendendo um pouco desse mundo que tem as suas particularidades que na maioria das vezes as pessoas não falam. São pequenos detalhes, né? Sobre uma consultora, na verdade, de benefícios, é porque a gente traz para as pessoas, CPF, CNPJ, todos os benefícios de forma geral, né, Má? Desde o seguro-saúde, o plano de saúde, o odontológico, o seguro residencial, atendendo a necessidade do meu cliente. Porque o meu cliente, ele não é só você, uma pessoa física, né? Sim. Você é um cliente pessoa física, mas esse cliente ele se estende a um CNPJ. Então, por isso ser uma consultora, né? Entender a necessidade do cliente e atender aquilo que dentro daquilo que ele precisa. Viu, gente? Procure uma consultora. Importantíssimo. E como nós estávamos falando agora há pouco, antes de começarmos, né? Uma consultora, uma corretora, hoje é tão claro, na verdade, e as pessoas elas deixam de ter essa clareza com relação à informação. A informação hoje ela corre muito rápido, mas um consultor, um corretor, que é o meu caso, o meu trabalho, que eu amo e faço isso há mais de 25 anos, é você entender, você tem que entrar na vida do cliente, né? Você tem que conhecer a particularidade do cliente. Não é só simplesmente você fazer uma venda por vender. Sim. É como um advogado, um médico, enfim. Porque você tem que entender a realidade da pessoa. E tem que ter uma troca sempre muito sincera, muito clara, muito honesta. Por quê? Porque tem determinadas coisas que, se for omitido, na verdade, você pode encarecer o produto do cliente. Ou você pode não receber. Também, porque dependendo da omissão, sim, isso deixa de ter a oneração. Isso é muito sério. Sim. A culpada vai ser você. A culpada, exatamente. Tem que ter um culpado, né? Alguém tem que ser culpado. E aí as pessoas, elas querem algo barato. É o que eu brinco muito com os meus clientes, né? Eu quero pagar um preço de um Uno, mas eu quero andar de Ferrari. É complicado. Né? Então, isso eu não consigo. Se eu tenho um bem numa equivalência, vamos colocar assim, de 1 milhão, eu tenho que pagar por esse bem. A porcentagem, né? Eu não consigo fazer esse tipo de milagre. E uma das coisas que é crucial, na verdade, para uma contratação, e vou colocar um exemplo aqui, é um clássico, que é o automóvel. Coisas que acontecem, assim, que são extremamente complicadas e corriqueiras, mas pode criar um problema para mim e pode criar um problema para você, por exemplo, como consumidora. A omissão de informação. O principal condutor é uma delas? Seria? O principal condutor, na verdade, é o X. Mas a omissão, por exemplo, grupo de pessoas que eram casadas se separaram. Aí a pessoa teve um seguro, XPTO, e lá na pólice antiga consta casado. Lógico que isso vai diminuir o custo. Porque quando você é uma pessoa casada, teoricamente o risco é menor. Você quase não sai de casa, né? Você não pode sair porque você é, né, cerceado de determinadas coisas, mas enfim, isso é uma outra conversa. E quando você é uma pessoa solteira, divorciada, aí é um outro valor. E isso onera.
Só que a seguradora, na verdade, dentro dessa informação, quando eu abro a tela e eu coloco, exemplo, o seu CPF, ele vai mostrar para mim que você é casado. Eu, como sua consultora, como sua corretora, vou falar assim, Márcia, você é casada? Exemplo, você está separada. Aí você fala assim, eu sou casada. Eu vou dar continuidade. Só que a seguradora, se acaso venha acontecer algum sinistro, ela tem a total liberdade, por exemplo, de investigar sua vida. De pedir câmera, de saber se realmente você se de repente foi solicitado algum divórcio. Então, eles têm essas informações que as pessoas acham que não. Porque, na verdade, é interessante para eles acharem um erro na apólice. Para não pagar. Para não pagar. Exatamente. Com relação a CEP, condutor de 18 a 25 anos. Você tem pessoas nessa idade? Sim. Elas vão conduzir? Você está ciente que se elas conduzirem o veículo, você não terá o ressarcimento desse valor caso venha... Cobertura, né? Sobre o sinistro. Estou ciente. Aí vai a pessoa, empresta o carro para uma pessoa de 20 anos. Bateu, foi roubada, assaltada, enfim, seja o que for, não vai ter cobertura. E sabe qual é o mal das pessoas? Não leem. Não lê. As pessoas não leem. Eu vejo por aqui, pela minha família. Não lê. A única pessoa que lê contrato, lê apólice, sou eu. E eu argumento com os consultores. Porque você pede tudo, mas eu já cotei com consultores que não pedem. Ele simplesmente escreve lá o que ele acha da sua vida. E aí, quem se lasca depois? São né? pequenas informações. Então, por exemplo, é para você, é seu carro, seu e-mail, seu telefone. Eu pego vários casos de pessoas que o e-mail é o do corretor. Aí tudo que acontece, por exemplo, se eu tenho algum problema pessoal, fico internada, acontece alguma coisa, fico fora do ar, como é que você faz? Aí você tem todo um transtorno para você mudar um e-mail, para você mudar um número de telefone, coisa básica. Coisa básica. Outra coisa que onera muito também, porque esse negócio da idade, da faixa, pode alterar em até 20%. Nossa, muita coisa. Seu seguro pode ficar até 20% mais caro. Ok, vale a pena correr o risco? Eu, tendo a informação, eu não quero esse cliente. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, o que o cliente vai fazer? A culpa é sua. A corretora que não me instruiu, sim, a corretora que não falou sobre esse pequeno detalhe, que não é um pequeno detalhe, é um grande detalhe. Então a troca, na verdade, com o cliente, ela é sempre muito honesta, é muito clara e objetiva. Porque eu evito o problema e ele também. Sim. Consciente, né? Por exemplo, a pessoa... ela quer uma cobertura completa, né, que nós chamamos, que é a cobertura com incêndio, roubo, colisão, furto. Mas você usa o carro para particular, na verdade, e trabalho? Sim. Ok. Aí a pessoa faz faculdade. É importante? Sim. Porque às vezes o local onde a pessoa faz a faculdade é um lugar de risco. Sim. E é uma informação que, por exemplo, às vezes a pessoa não estava fazendo a faculdade, ela começou a fazer. É só fazer um endosso. Mas a maioria das pessoas não fazem. Não faz. Isso. E é rápido, simples e muitas vezes essa informação onera tipo R$10. R$20. Então é uma pequena informação que faz a diferença. Que faz a diferença. Já aconteceu comigo. Tipo, na minha apólice estava que eu trabalhava e o local que eu trabalhava e estudava não tinha estacionamento.
Aí eu pedi para trocar, porque aí eu troquei de trabalho, eu parei de estudar, aí eu pedi, olha, troca na minha pólice, que agora tem estacionamento e eu não faço mais faculdade. E eu fiz isso e nem onerou, na verdade. Às vezes não onera nada, porque você já é um cliente, por exemplo, que para as seguradoras, porque eles puxam tudo, né? É uma loucura. Eles têm informação que até você duvida. Eles já sabem que você é um bom cliente. Você quase não usa guincho, você não teve sinistro, você nunca usou franquia. Então você já é um bom cliente. Então, ela é uma boa cliente, não me dá problema, por que eu vou onerar? Só que é uma informação que você pode perder. Sim. Por causa disso. É uma informação boba. Pode ser que eles não vão atrás, ok, perfeito, mas pode ser que sim. Né? Entra naquela história da roleta russa, né? Sim. Ah, você foi escolhido agora da vez. E você pode ser essa pessoa. Então são pequenas coisas, ter garagem, não ter garagem, comprar carro de leilão é sempre muito delicado, não é qualquer seguradora, quase nenhuma aceita, tem uma ou outra, apenas duas no máximo, e modelos de carro que são modelos também de risco, né? Os esportivos são mais caros? Tem marcas que, por exemplo, são complicadíssimas, né? Porque são carros para desmanche, para roubo, então... São os visados, né? São tal dos visados, são aqueles que já têm um valor alto na própria companhia. E você não pode fugir disso. Tira isso, tira aquilo, depende muito do perfil, né? Às vezes o cliente ele não quer, ele quer ter um carro. Eu estava escutando até isso esses tempos atrás. Ele tem uma Audi, acho que de 500 mil. E nós estávamos falando sobre seguro, ele não é meu cliente. Aí ele pegou o comentário. Ah, não, mas eu coloquei o CEP lá do interior, porque do interior é mais barato. Eu falei assim, então, mas se você tiver algum tipo de problema, meu querido, você tá pagando um seguro barato. Mas... Porém, você tá... Na roleta russa, né? Igual você falou. Exatamente, você tá omitindo uma informação. Então, você tem um bem de 500 mil que, de repente, você pode ser furtado, roubado e não ter os 500 mil. E esse mais barato, quanto mais barato, que vale tanto a pena de você... É o tal do barato que sai caro. De repente, perder o seu bem, né? Exato. Por exemplo, pessoas que utilizam para o trabalho. Como a gente estava falando agora desse sinistro aí antes da gravação. Tem gente que não tem malícia dos locais onde tem o sinal de alerta, tecnologia, então tem coisas que a gente usa para o trabalho. O meu seguro cobre esse tipo de cobertura, de enchente. Calamidade pública. Né? Então assim, eu tenho um seguro só de... incêndio, roubo e furto. Não cobre. Não cobre, é um seguro básico. O que o seguro fala, né? Sim. Roubo, furto, incêndio. É só isso. E cai na coisa que você não leu, que você não leu. Por quê? Você quer o barato. Você quer o barato. Ah, não, eu quero um seguro completo. Quero um seguro de roubo, colisão, furto, incêndio. Quero um seguro, na verdade, eu utilizo muito para viajar, por exemplo. Eu preciso de um seguro com carro reserva. Então, tudo isso, onera. Tudo isso vai entrar no custo. O que acaba beneficiando? A sua utilização, na verdade, o seu uso de não utilizar a franquia. Não é assistência, na verdade é franquia. Para que você entre na classe de bônus. Então isso vai beneficiar as pessoas. E tem pessoas que, na verdade, acabam até omitindo, por exemplo, a questão de utilizar a franquia. Às vezes a pessoa utilizou a franquia, bateram no carro dela, ou ela bateu. Ela vai fazer a cotação. Não, nunca utilizei nada, nunca tive um sinistro. Aí chega na seguradora recusada. Algum problema acho que teve aqui, né, gente? Vamos dar uma lembrada aqui, né? Vamos buscar na memória.
Aí a pessoa utilizou a franquia, porque ela bateu. Às vezes ela foi acionada. Então tem coisas que acabam encarecendo e você não consegue fugir disso. A pessoa pode não me contar, mas a seguradora vai me contar. O sistema tá contando. Ele vai falar tudo. Aí aparece, né, tipo, quase aquele alerta vermelho, assim, né, lindo, né? Olha, tem alguma coisa aqui que eu não tô sabendo. E até pra ver se eu tenho outro caminho pra poder ajudar, né? Sim. Resumindo, não mintam pro seu consultor. Não pode, não pode. Igual mentir para advogado, dá BOzão. Sempre, sempre dá. Uma coisa que acaba ajudando a deixar um custo baixo, na verdade, são o tal do rastreador, localizador. E isso faz com que diminua bastante o valor, né? Com relação a ter garagem, se é com porteiro, se não é, CEP tem que ser correto, enfim, são todos esses pequenos, grandes detalhes, né? Que ajuda muito. E uma outra coisa bem importante, tipo o fato da pessoa ter um seguro e deixar de pagar no meio do processo. Você não é um bom pagador. Isso pode... Mesmo quando você retoma, diz que você não é um bom... Não, o sistema ele nunca vai dizer que você é. Mas, tipo, ele pode deixar... atrasado ali. Você tem um carro de 40 mil reais, mas como você não é uma pessoa que pagou em dia, ou que você esteja com algum processo, ou passando por algum período daqueles que a gente sabe como é, né, que são difíceis, você poderia ter cancelado, por exemplo, né? E você deixa de pagar. O que ele faz? Ele pega o seu bem que vai, o seu seguro, que era para ser de 2 mil reais, ele joga para 8 para falar assim, olha, não quero você como cliente. Se você quiser, nossa, você vai pagar esse valor. Esse também é um dos processos. Que as pessoas no dia a dia, elas não têm noção disso. Não sabia disso. Sim, porque para você ter um seguro, você, além de tudo, você tem que ser um bom pagador para a seguradora, mesmo que a concorrente, independente daquela que você esteja adquirindo, e você tem que ter o nome perfeito também no Serasa. Gente, seu score tem que estar alto. Sério? Score baixo não pode. Olha só. Se você tiver restrição no nome, não aceita. Sério? Sim. Sim. A não ser que, tipo assim, é uma restrição de 50 reais, 100 reais. Tem isso também. Tem esse pequeno detalhe também. Caramba. Sim. E muitas possibilidades. E depende do carro, depende... Igual, um exemplo meu, tá? Eu fiquei pé da vida com isso. A gente comprou um carro alto, né? Uma Hilux. E como o seguro, nós somos casados, então como o seguro da mulher sempre é mais barato... Sempre. A Hilux não é, me conta por quê. A Hilux, na verdade, dependendo da seguradora, o que acaba acontecendo, isso é um outro ponto. Se houve muito sinistro naquele período. Nosso? Ou pode ser, o sinistro pode ser analisado pela pessoa individual, lógico que sempre. O sinistro também pode ser dentro das carteiras. Tipo assim, eu tive muito sinistro com esse tipo de carro com mulher. Exemplo. Tá. Foi o que eu imaginei. Então assim, ou eu tive um grande número de sinistro em geral, tanto homem ou mulher, mas é filtrado. Vamos e convenhamos, não é um carro que qualquer mulher dirige. Você sabe disso. A gente não precisa estender esse assunto, mas você sabe disso. E sim, não é um carro que qualquer mulher que pode dirigir. Eu fiquei puta com isso. Sim. É um pouquinho de discriminação, total, talvez, né? Total. Tá subestimando um pouco as mulheres, mas de fato é uma verdade. A gente pode ver também com outros carros pequenos, né?
Bom, apesar que homem também tá complicado, mas enfim. Mas sim, a análise, na verdade, ela é feita. Ah, eu tive mais com mulher, mais com homem. Ou eu tive muito sinistro daquele veículo naquele ano. Então, quando, na verdade, a seguradora tem muito sinistro, ela automaticamente ela vai colocar o seguro com um valor super alto, porque ela não quer, ela precisa se reorganizar. Não é qualquer seguradora que aceita. Exatamente. Só duas. Exatamente. E também pela questão do perfil. Porque dependendo do perfil da pessoa, não sei. Não importa. Não importa. Ainda bem que o nosso perfil é bom. Não temos sinistro. Não temos sinistro. Eu, por exemplo, eu não tenho sinistro. Essa renovação minha, eu acho que eu entro na classe de bônus 6 ou 7. Eu não tenho sinistro. Qual é a maior classe de bônus? Ah, não tem. Quanto melhor você for, você vai subindo. E assim, aí no próprio sistema ele vai aparecendo, né? Você é um bom cliente, ó, aquele cliente que ele vai fazer de tudo para te manter ali. Tanto que nas próprias renovações, sempre a seguradora que você tem, na maioria das vezes, 95% ela vai ser a mais barata. A não ser que você fez a troca e aquele bem tenha tido um sinistro alto. Tirando isso, a maioria. É sempre realmente, sempre a mesma. Sempre a mesma e ela vai se tornando mais barata. Por quê? Porque você é um bom cliente. Então ele vai tentar te manter. Dependendo da situação, como eles têm eles conseguem ver de modo geral e amplo, então automaticamente eles conseguem ver a sua busca. Em outras seguradoras, né? Eles conseguem saber. Você está fazendo a cotação. Sim, por exemplo, eu como cliente, eu como corretora, aliás, eu consigo ver no sistema se o cliente está cotando com outra corretora. Com outra corretora. Eu consigo ver. O próprio sistema mostra para mim. Que legal. Viu? Não adianta esconder do seu corretor. Não dá. Não podemos. Na verdade, o que é importante? Manter sempre todas as informações atualizadas, ter essa troca, admitir a história da franquia, se utilizou, se não utilizou, sobre idade. Quando você está trazendo um carro, precisa falar se teve sinistro, se não teve. A própria vistoria ela já informa esse tipo de coisa. Se é um carro de leilão, enfim. O carro, quando é o primeiro seguro da pessoa, precisa ter uma atenção especial sobre como está o estado do veículo, porque ele vai passar pela vistoria. Então, se você tá com lanterna, pneu careca, tá batido, gente, tudo isso é uma questão de atenção. Então, assim, eu, por exemplo, semana passada, a minha querida, que é amiga e cliente, ela foi fazer a vistoria do carro, tá com o pneu careca. Trocar o pneu, né? E aí não passa na vistoria. Não passa na vistoria. Eles pedem para você regularizar. Nesse caso dela, eles oneraram a franquia. Foi R$100, mais R$100. Porque ela também é uma cliente nova. Então ela tem 24 anos. Mas mesmo assim, o seguro dela, pelo valor do bem, ficou barato. Então a gente está falando de um bem de quase 42 mil reais a tabela FIP. Você está falando de um seguro completo por 3 mil, com uma compreensiva que atende também esses processos de chuva, enchente, essas coisas. E a idade dela, né, que é uma idade de risco. Exatamente. Ainda, ficou menos de 10% do valor do bem. Ficou muito bom. Ficou bom. E aí ela precisa o quê? Manter. Não ter sinistro. Não ter sinistro, ter cuidado. Então é importante também sempre na pólice, algumas das pessoas, conforme o tempo que ela já tem na mesma seguradora,
elas têm isenção de franquia de terceiros. Ah, sim, o meu acho que é. Então, dependendo da pólice, dependendo do cliente, porque quem dita a regra é a seguradora. Nós não temos essa facilidade de mudança, de fazer alteração, de colocar aquilo que a gente quer. Basicamente, assim, falando resumidamente, é isso, né? É muita coisa, né? Não, é muita informação. Dá pra ficar falando aqui. Isso a gente tá falando do básico, do alto. Tem residência, tem compreensiva, na verdade, para empresa. É uma infinidade, na verdade, de coisas. Mas o que é importante, sempre ter a troca honesta com o seu corretor. Sempre, sempre. Não deixe de falar nada. Esse é o principal de tudo. Sim. E dá uma informadinha, Imagina né? se pode você ficar sem receber o valor de um bem, Meu gente. Deus Não do tem, céu. não tem, Dá não até tem. frio na barriga. Não, eu tenho. Vou ter que passar por um processo de internação. Olha como eu cometi esse erro comigo mesma. No meu caso, você imagina, né? Porque, como diz, né, o ditado, casa de ferreiro, espeta de pau. Isso mesmo. Então eu sempre fico ali em alerta, porque não posso cometer esses erros. Comigo não. Nem com ninguém, né? Mas comigo não. Principalmente. Não, já né? pensou? Não pode, Não pode. Não pode mesmo. Doideira isso. Bom, trazendo esse resumo aqui do alto, né, do seguro alto, porque é muita informação, ficaríamos horas e horas aqui falando. Sim. Então vamos trazer depois mais conteúdo, trazer esse universo de informação para vocês. Aproveitem, se inscrevam no canal, que é super importante para nós. O nosso próximo assunto, vamos falar sobre, deixa eu pensar aqui, mas vamos. Me ajuda. Seguro saúde? Boa, seguro saúde. Deixa o comentário de vocês, as perguntas do que a gente falou aqui, do básico, mas acredito que vocês têm muitas perguntas sobre o cotidiano de vocês mesmo e temas, né? Quer que a nossa especialista aqui fale de seguro de saúde, residencial. seguro de residencial ou até mesmo consórcio. Consórcio É uma coisa que me interessa muito, por sinal. Vida, previdência. Eu gosto muito de falar de resseguro. Resseguro é um negócio que eu gosto bastante. E não também. Esquece de compartilhar. Por favor, Por compartilhe. Favor, é importante para nós. Compartilhe com os amigos. Sim. Vamos trazendo mais informação e mais pessoas para estarem conosco. A gente super agradece. Sim. Imagina se pode, estaremos juntos na nossa próxima edição. Sim. Um abraço para todos. Imagina se pode você dar um like agora para nós. Um abraço.